Nossa, hoje, se bem que você tá em casa, né? Você fez marketing, mas nossa, como é vendedor. Eu amo o tema que a gente vai falar sobre hoje, na verdade. Nós, profissionais de marketing, de comunicação, a gente domina essa área, né? A gente gosta bastante, a gente tá trabalhando nessa área há bastante tempo, então acho que vai ser nosso assunto hoje, nosso dia hoje. Eu acho que a gente tá em casa. Principalmente você, né? Que você vende todas as lojas que a gente vai. Quem vende a roupa pra mim é você. Nossa, vocês cismaram com isso, né? Mas é verdade, eu não tô mentindo. Gente, vamos começar. Produção, por favor, roda a vinheta. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com o Especialista. É sempre muito bom estar com você aqui, compartilhando conhecimentos, experiências e falar sobre um assunto bem importante hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, sobre empreendedorismo, vai ser muito bacana. Eu sou o Denis. Oi, gente, eu sou a Laura. Bem-vindos a mais um episódio do Café com o Especialista. A gente tá muito feliz de você estar aqui nos assistindo de novo. E vamos começar. Já pode apresentar? Sim, vamos apresentar ele então, ó. Então Hoje nosso vamos. convidado é muito especial, ele é formado em administração, com MBA em gestão empresarial e especialista em empreendedorismo. Ele possui vários cursos de desenvolvimento empresarial. É empreendedor e pós-graduado em Business Intelligence, colocando meu inglês em dia, e Analytics. E tem mais de 20 anos de experiência na área de vendas. Então, com Com vocês, vocês, Cristiano Cristiano Guerra. Guerra. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado. Tô muito feliz de ter recebido o convite de vocês, poder participar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, que é algo que eu adoro fazer. Faço muito isso, pelo menos tento fazer nas minhas redes sociais. Então, eu acredito que vai ser uma conversa muito agradável. Fico feliz de ter dado certo, né? Nós tivemos aí talvez uns momentos aí que não deu pra marcar, não deu pra agendar, mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui com saúde. Amém. Feliz de estar com você aqui, compartilhar Principalmente. suas histórias, seu conhecimento na área aí, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Pra gente começar, Cristiano, eu gostaria de saber um pouquinho como foi sua infância, de onde você é, né? Se você apresentasse um pouquinho mais das suas origens pra gente conhecer um pouco você. Ótimo. Eu sou de Patinga, nasci aqui mesmo, tá? Morei praticamente a minha vida inteira no bairro Cidade Nobre. Sempre me considero de classe média. Meu pai, ele aposentou na Uzi Minas e tive uma infância excelente, muitas histórias boas. Não tenho nada que reclamar com relação à minha criação. Na minha adolescência, eu passei por uma situação, se eu posso já entrar nesse assunto, que eu digo assim que eu comecei a trabalhar com 15 anos, tá? Não por necessidade financeira, mas pelo entendimento do meu pai, que era realmente importante eu começar desde novo a trabalhar, para me desenvolver, para me tornar um bom profissional. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa loja de CD. Não sei se o público que vai assistir sabe aí o que é CD, né? Mas você já entrega um pouco a minha idade. Hoje eu estou com 42 anos. Então, se você pegar aí 15, né? Que foi quando eu comecei, até a minha idade atual. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas deste segmento comercial, até que em um determinado momento houve um ponto de inflexão na minha vida. O Flávio Augusto, da WhatsApp, ele fala muito disso, né? O que foi esse ponto de inflexão? O meu pai, ele aposentou quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade e entrou numa sociedade com uma pessoa, uma empresa que já estava em funcionamento, e acabou que essa pessoa ela não foi muito honesta com meu pai. E nesse momento, por incrível que pareça, para o meu pai foi uma situação muito difícil, porque ele ficou com muitas dívidas, sempre foi uma pessoa muito honesta, porém, há males que vêm para bem, porque para mim, isso me fez amadurecer de tal forma, só para vocês entenderem, até aquele momento, a minha cabeça era uma cabeça de playboyzinho. Por quê? Classe média, sempre estudei em escola particular, em casa a gente tinha 2 carros na garagem. O que eu imaginava? Quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar carteira e vou poder bolerar com o carro do meu pai.
infelizmente, era a minha mentalidade da época. Então, o fato de ter acontecido isso me fez amadurecer, assim, de uma hora para outra. Por quê? Porque eu comecei a enxergar que eu não teria meu pai pro resto da vida. Foi aí que eu entendi realmente a necessidade de eu começar a me desenvolver e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fui estudar à noite, na época existia uma escola aqui que chamava Colégio Acedipa. Eu fui estudar nessa escola. E aí meu pai falou assim, ó, você vai estudar no Acedipa. Eu só tinha 2 opções lá para estudar. Ou era fazer administração ou processamento de dados. Sabe por que eu escolhi administração? Porque administração eram só 4 anos. Processamento de dados era 5. Então, assim, safadeza pura. A verdade é essa. Eu ia te perguntar exatamente isso. Muita gente fala sobre administração, né? Tem até uma coisa ruim que fala sobre administração, que é um curso que ninguém sabe. É o que nem sabe o que vai fazer, faz administração. O senhor também foi nesse sentido, então? Foi que não tem o que fazer, vou fazer administração, que é mais rápido. Na verdade, eu acho que foi pior, né? Porque não era o que não tem o que fazer. Realmente, é porque eu queria estudar menos tempo. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma que eu gostei demais do curso. E aí, assim que eu terminei, eu me inscrevi no Unileste, fiz o vestibular e, por incrível que pareça, mesmo com essa mentalidade, eu passei em 7º lugar no vestibular. Tudo bem que não é uma faculdade federal, mas foi uma colocação muito boa. Respeito muito a instituição, adoro o Unileste, aprendi muito lá. Mas, assim, o Cristiano, que começou o curso técnico, ele foi depois se tornando uma outra pessoa ao decorrer do caminho. Até que aconteceu essa situação e lá eu entendi que realmente eu precisava me desenvolver e me tornar um profissional que o mercado fosse olhar e falar assim, esse cara, eu quero que venha trabalhar comigo, eu quero que... Até então eu não pensava muito em trabalhar por conta própria. A minha preocupação era ter uma empregabilidade. Aonde eu quisesse trabalhar, eu pudesse ser aceito. O meu objetivo era esse. Mas, ao decorrer dos anos, eu fiz não é pós-graduação, não. Eu fiz a faculdade, aí comecei o MBA, né? E aí, quando eu estava fazendo MBA, eu fui trabalhar num banco, fui para Belo Horizonte, e aí tem uma história muito interessante, porque, assim, banco, praticamente toda a trajetória de quem trabalha em banco está relacionada à venda, porque a gente tem que bater meta, né? E eu comecei no banco, eu abri mão, eu trabalhei um período na Uzi Minas, como operador de produção, trabalhava de turno 12 horas, 2 dias de 7 às 19, 2 dias de 19 às 7, folgava 4 e fazia faculdade. Então, esse período também foi muito bom para mim, porque eu comecei a dar muito mais valor para algumas coisas que antes eu não dava. Porque eu estava ralando, eu estava fazendo algo que para mim não era normal. Quando eu tive a oportunidade eu decidi, um belo dia, eu estava no CDP da Uzi Minas, fazendo um treinamento. Porque o que eu fazia? Os 4 dias que eu estava de folga na Uzi Minas, eu marcava treinamento, quando dava durante a semana. O meu pensamento o treinamento era o dia inteiro. Se eu fosse para qualquer outro lugar, tivesse que pagar por aquele treinamento, o valor que eu ia desembolsar, e lá eu tinha condição de fazer esse treinamento gratuito. Além de fazer o treinamento, eu ganhava um lanche de manhã, ganhava almoço e um outro lanche à tarde. O meu pensamento, então, naquele momento foi, o que é melhor? Eu ficar me desenvolvendo enquanto eu estou aqui dentro ou ficar dentro de casa assistindo televisão? Ficar me desenvolvendo. E um belo dia, eu estava no CDP da Uzi Minas, eu li uma revista, Você S.A., que a matéria de capa dela estava falando lá
a respeito de um profissional, o nome dele, Luiz Rogério Filipac. Ele era diretor de distribuição do Banco Real na época. A chamada foi a seguinte: quando você faz aquilo que você gosta, a chance de se obter sucesso é muito maior. A partir dessa leitura, dessa matéria, eu tive um segundo ponto de inflexão, que eu decidi que eu não queria mais continuar trabalhando na Uzi Minas, que não era aquele futuro que eu queria para mim. E, Cristiano, como que foi, na verdade, o seu primeiro emprego foi na Uzi Minas pós-faculdade? Teve outro, né? Outro emprego antes, né? Não, dos 15 anos até eu completar meus 18, eu trabalhei em umas 4 ou 5 empresas. A gente fala muito aqui no nosso podcast como é inserção no mercado de trabalho pós-faculdade. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Pra você foi fácil, você fez estágio, chegou a fazer algum tipo de estágio pós-faculdade. Foi fácil sair do Cristiano ali, que estava fazendo uma faculdade de administração, pro mercado de trabalho? Foi fácil essa inclusão no mercado? Quando eu decidi sair da Uzi Minas, eu busquei todos os bancos aqui do Vale do Aço, Ipatinga, Fabriciano e Timóteo, deixei meu currículo, procurei o gerente geral, deixei meu currículo, e um belo dia, o gerente geral da agência do shopping, que na época era o Banco Real, me chamou para fazer uma entrevista. E aí eu fui, a vaga era para estagiário. Eles até me questionaram, mas você já tem carteira assinada, você trabalha na Uzi Minas, uma empresa muito bem conceituada, você vai sair para vir para o banco trabalhar aqui? É como se na cabeça deles eu estivesse regredindo. Então, a minha colocação para eles foi: eu não estou feliz lá e eu entendo que o banco é onde eu quero estar. Então, eu acabei sendo contratado como estagiário no Banco Real. Comecei na agência do shopping e, assim, meu pai gosta muito dessa história, que ele fala que eu tive uma carreira meteórica. Então, o meu estágio, ele foi no Banco Real. Só que, com 3 meses de estágio, eu fui cogitado para ser contratado. E o gerente geral veio e me chamou para conversar e falou assim: Cristiano, eu nunca vi na história do banco acontecer uma situação dessa. Uma pessoa ser chamada com tão pouco tempo de estágio. Acabou que não aconteceu com 3 meses. Mas no mês seguinte, aí sim veio, no 4º mês, veio a minha contratação. Aí eu me tornei escriturário caixa. E no final das contas aí, para resumir essa jornada, com 4 anos de banco, eu fui de estagiário passei para caixa, subgerente, gerente trainee e gerente cobrador na superintendência do banco, num período total de 4 anos. Nossa, realmente muito rápido. E uma das suas especializações, né, e vendas e tal, e hoje você trabalha treinando equipes. É isso mesmo? Tô correto? E como que foi para você passar desse lado de vendas para treinar vendedores? Um passo grande, na verdade, de vendas de banco para vendas, banco né? Para Teve venda, uma mudança verdade. radical na sua vida. Onde que foi esse start? Ótima pergunta. Em 2008, eu decidi sair do banco para poder empreender. E aí eu voltei para Ipatinga, contando com a expansão da Uzi Minas, que acabou não acontecendo, né? E essa jornada aconteceram várias situações. Até que, um determinado momento, eu enxerguei que isso era algo que eu gostava de fazer, de compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Então, de uma maneira, vamos falar aí, eu comecei isso tudo mais como um hobby do que como um trabalho. Sim. Então, à medida que eu fui adquirindo conhecimento, foi o meu primeiro treinamento que eu dei para a equipe foi em 2012. Eu posso citar o nome aqui de empresa? Pode sim. Foi para a T8M, que é uma empresa de energia solar. Uhum. Então, eles eram no bairro Bom Retiro, estava dentro de uma casa, estrutura pequena e tal. O Tony Ângelo e o Marcelo, que são os sócios, eles me contrataram para dar esse treinamento. Eu fui, assim, de uma forma muito, de certa forma, muito inseguro,
né, que eu acredito que é normal. Mas por quê? Porque eu participei, quando eu estava empreendendo, que eu saí do banco para ter o meu próprio negócio, eu tinha uma locadora de veículo. E aí eu tive a oportunidade de participar de um encontro do Sindicato das Locadoras de Minas Gerais, lá em Tiradentes. Lá eu assisti uma palestra. Esse palestrante, na hora que terminou, eu falei, sim, eu quero fazer isso. Então, ali que me deu o start. Ali, né? E aí eu comecei a me preparar, até que o Tony Ângelo, mais o Marcelo, me deram essa oportunidade. Aí depois, San Diego, hotel, e foram vindo convites. Já dei palestra em Belo Horizonte, uma série de outros locais, em função desse acontecimento. Mas, paralelo a isso, nesse período, eu trabalhava em concessionária de veículo. Então, como eu falei, isso eu fazia mais por hobby do que um trabalho de verdade. Eu não contava como... Era uma renda extra, vamos dizer assim. Até que foram acontecendo várias situações e elas me fizeram seguir, de fato, esse caminho. Você falou sobre preparação, você se preparou, né? As pessoas que querem hoje trabalhar, talvez, com treinamento, com vendas, o que você diria para eles fazerem, né? Um curso adicional, é um curso que pode fazer? Você fez algum curso nessa preparação para você fazer treinamento, para você trabalhar com vendas? O curso que eu digo é um curso de oratória, talvez, um curso de marketing pessoal, né? Para se conhecer. Teve algum curso adicional que você fez nesse trajetório aí de preparo, esse momento de preparação? Tiveram vários. Eu fiz, ainda sinto que eu preciso melhorar muito, tá? Importante, pessoal, a gente está sempre buscando evolução. Ninguém está pronto. E aí tem um conceito que eu acredito muito nele, que eu levo para minha vida, que é o lifelong learning, que é você aprender por toda a vida. Eu sigo muito esse conceito. Então, eu já fiz vários cursos no G4 Skills, que é uma plataforma do G4 Educação, um curso online, não sei se vocês já ouviram falar, aonde eu estou terminando, né, a minha pós, que é o Conquer. Eu também faço vários cursos lá. Então, é muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, que eu consumo diariamente. Livros, também aprendi muito com livro. Em 2022, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão na V4 Company, não sei se vocês já ouviram falar. Então, eu fiz um curso de marketing na V4 Company. Por quê? Porque eu entendo que vendas e marketing estão totalmente conectadas. Né? Acredito que nós vamos entrar um pouco mais nesse tema mais para frente. Mas eu enxerguei que era importante eu conhecer um pouco mais de marketing para me ajudar a vender mais e melhor. Além disso, eu tive a oportunidade, em janeiro de 2023, de participar do Equity Mais, que é uma imersão com o Thiago Nigro e o Carlos Bush. O Thiago Nigro é o primo rico, o pessoal fala. Tá. Então, eu estive em São Paulo, tive a oportunidade de fazer esse curso. E como eu falei, é sempre necessário que a gente esteja buscando. Fiz curso de oratória. Tem uma escola de oratória aqui em Patinga que eu me formei nela, que é a Vox 2U, mas sempre buscando continuar a me desenvolver. Entendi. A gente, né, como a gente é uma faculdade de pós e tal, a gente aborda muito aqui sobre os cursos, as pós-graduações, assim. Por exemplo, você fez administração e você viu que o marketing era importante para agregar, né? E eu queria saber de você uma dica para uma pessoa, por exemplo. Como você chegou nesse ponto de, não, eu preciso de marketing? Ou você vê uma outra área e fala, não, para complementar no meu trabalho, eu faço essa pós e que vai me ajudar muito. Porque são várias, né? É um leque muito grande de coisas e estudos, porque realmente... Muitas skills, né? Muitas skills. Precisam ser desenvolvidas. E uma dica, assim, que você daria para quem quer começar a fazer uma pós agora, seja formado em administração, ou algum outro curso, como você escolheria?
A minha sugestão é a seguinte, no meu ponto de vista, tem gente que não concorda com isso, eu respeito, tá? Mas no meu ponto de vista, é necessário, às vezes, a gente fazer algumas coisas que a gente não gosta do trabalho. Nem tudo que a gente faz a gente ama, mas faz parte do trabalho. Mas eu acredito que para a gente poder ter sucesso e se realizar profissionalmente, não se tornar um profissional frustrado, a primeira coisa é a pessoa entender o que ela faz que a deixa feliz. Porque quando você vai estudar, igual eu sento na frente do computador para fazer algum curso, se é um curso que não me agrada, eu vou ter mais dificuldade de ficar concentrado, de absorver aquela informação, porque aquilo ali tá chato, tá desagradável. A partir do momento que é um assunto que te interessa, a chance de você focar, prestar atenção e conseguir absorver aquele conteúdo para realmente agregar, porque a soma de tudo que a gente aprende, isso é muito complexo. Tudo que a gente aprende, um pouquinho de cada coisa, no final das contas, aquilo ali, ele vai fazer você ter ideias, visões que talvez uma outra pessoa não tem, porque ela não tem a mesma bagagem que você tem. Uhum. Então, a primeira coisa, no meu entendimento, busque algo que você se identifica, que você entende que vai fazer diferença para você. Eu utilizo muito as redes sociais. Então, eu percebi que o marketing, para quem precisa estar divulgando, se você é um vendedor, é uma vendedora e não está se posicionando nas redes sociais, você está deixando dinheiro na mesa. Porque quantos negócios, quantas oportunidades já apareceram para mim, porque as pessoas... Eu encontro algumas pessoas na rua, falando, quanto tempo que eu não te vejo? Aí a pessoa me devolve falando assim, mas eu tô te acompanhando nas redes sociais, eu tô vendo lá seus treinamentos, tô vendo que você tá fazendo live e tal. Isso me deixa muito feliz, porque isso mostra que o trabalho ele tá surtindo efeito. Sim. Vamos falar um pouquinho de vendas, né? A gente tá doido pra gente entrar nesse assunto Sim. já. Pra você, Cristiano, o que hoje seria um perfil ideal de um vendedor? O que um vendedor precisa ter para ter sucesso? A gente já falando antes de começar, né, a gravação, que algumas pessoas elas só executam, elas só finalizam a venda, elas não são vendedoras de fato, né? Qual que é a diferença para você nesse sentido aí? O que é um bom vendedor? O que seria um vendedor de sucesso? Primeiro ponto, honestidade, ética. Por quê? Muita gente usa aquela expressão, esse vendedor é tão bom que ele vende até avião caindo. Né? Agora, a pergunta é, será que esse vendedor que vende até avião caindo realmente é bom? Por quê que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o ato de vender, existe uma confiança e uma troca. A partir do momento que você está oferecendo algo para alguém, se a pessoa comprou de você, é porque ela confiou naquilo que você passou para ela. E eu tenho um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava no banco, um gerente chegou, virou para mim e falou assim, Cristiano, te admiro demais, cara. Por quê? Porque eu fico te observando, na hora que você está atendendo o cliente para vender um seguro, um consórcio ou qualquer produto do banco, você fala exatamente para ele o que o seguro oferece, o que contempla. Você não engana o cliente. E aí, quando você fecha a venda, é uma venda bem feita. E no meu caso, aí ele me falando, né? Eu fico tentando dar uma engalobadazinha e tal. O cliente fecha a venda, aí depois dá problema, eu tenho que ficar apagando incêndio. Então, essa relação de confiança ela é muito importante. É o primeiro ponto. Segundo, vendedor ele precisa ter atitude. Não pode ficar esperando o cliente vir até ele. O vendedor ele tem que buscar, ele tem que prospectar, ele tem que estudar o cliente
dependendo do tipo de mercado que ele atua, se é B2B, se é B2C, ele vai ter uma situação um pouco mais complexa. Então, o que é o B2B? B2C? B2B é business to business. É quando uma empresa está vendendo para outra empresa. Na verdade, a empresa não vende, quem vende são pessoas. Mas, dependendo a complexidade da venda para uma empresa, ela é maior do que o B2C, que é uma empresa vendendo para o consumidor, business to consumer. Ela é mais complexa, o B2B, do que o B2C. Porque no caso do B2C, você está vendendo para alguém, é aquela pessoa que tem que tomar a decisão, ou, muitas das vezes, se for homem, né? Ele vai depender da esposa. Não sei, lá em casa, quem manda é a esposa, né? Não adianta querer esconder, porque a verdade é essa. Mas, no caso da empresa, tem uma hierarquia que tem que ser obedecida, tem uma série de situações que a venda ela é muito mais complicada de acontecer. Mas então, voltando. Primeiro eu falei de ética, de honestidade. Segundo eu falei de atitude e entender, conhecer o produto. Se você vai oferecer algo que você não conhece aquilo que você está oferecendo, a primeira objeção que o cliente apresentar, você vai gaguejar. Por quê? Você não tem segurança, você não tem firmeza daquilo que você está falando. Às vezes você não tem todas as informações suficientes para poder rebater aquela objeção e passar para ele ou para ela contornar essa objeção de forma que, não, é verdade. Realmente, você está certo e tal. Então, todas essas situações tem muito mais. A venda é algo extremamente complexo, tá? Mas, assim, eu estou citando algumas só para vocês poderem entender. Nossa, e vocês concordam ou não? Sim, com certeza. Total. Eu ia dar um exemplo justamente dessa falta de preparo. Quando eu fiz o meu estágio, eu fiz estágio numa empresa, né, com marketing, mas era vendas. E eu estava nas vendas e eu acabei indo para uma feira lá em São Paulo, mineirinha, nunca tinha saído daqui. Fui cair lá em São Paulo, numa feira de tecnologia. E 1 mês de estágio, falou, não, vamos. Me colocaram no stand de vendas e eu desesperada, porque o povo de São Paulo ama falar umas palavras em inglês, uns termos, e eu não entendendo nada. E o despreparo foi, assim, desesperador, porque me perguntavam umas coisas e eu ficava sem saber o que fazer. E, realmente, depois que eu entendia do produto, né, tive mais tempo de casa, que eu comecei a entender sobre o produto, aí sim eu conseguia vender aquilo. Porque não adianta, né, você vender, igual você estava falando no banco, não adianta, por exemplo, você vender um seguro que cobre coisa A, mas não cobre coisa B. Acontece a coisa B, o cliente acha que cobre. Então, realmente, esse perfil que você disse é muito certeiro mesmo. Eu fico muito preocupado com o pós-venda, na verdade, Cristiano, porque tem muita gente que não faz o pós-venda, só vende e vai embora, seja feliz, mas também as pessoas não estão se preocupando com esses BOs que podem dar pós-vendas, né? Então, acho que o pós nosso do brasileiro em si, de algumas áreas, estão muito defasadas, né? O que você acha em relação a isso que pode melhorar? O que você pode fazer pós-venda? O relacionamento com o cliente, né? Após a venda. Só pegando uma coisa que ela falou ali, que me fez lembrar, com relação ao... Fugiu aqui. Acontece. Vocês estão prestando atenção na sua... Acontece frequentemente. Você falou desse atendimento. Uhum. Aí eu lembrei de uma situação que aconteceu no banco. Isso deu um processo gigantesco. Um aposentado, ele foi até o gerente querendo fazer uma aplicação. Aí o gerente, e era um valor muito relevante, não era um valor pequeno. O gerente orientou a esse cliente que fizesse um plano de previdência. Só que a previdência é para quem vai aposentar. Nossa. O cliente ele já estava aposentado. Ele queria
alguma aplicação que ajudasse no dinheiro dele render e tal. E aí, essa previdência, dependendo do tempo que você resgatasse o dinheiro, teria uma taxa muito alta em função do valor que era. O cliente ele precisou retirar o dinheiro. Quando ele viu que tinha essa taxa, ele não concordou em pagar. E ele estava certíssimo. Pois é. Porque a venda ela não foi uma venda consultiva. Ou, às vezes, teve o conflito de interesse. Ele quer fazer isso, mas eu tenho essa meta para bater e eu vou olhar meu lado. E aí esqueceu de olhar o que poderia acontecer logo depois e provavelmente esse gerente foi até mandado embora. Uma coisa que eu não falei, gente, eu peço desculpa quando você me perguntou o que o vendedor precisa ter, que eu não poderia ter esquecido, que é uma das coisas mais importantes, é saber ouvir. Porque muitas das vezes os problemas que acontecem na venda é porque o vendedor ele está tão desesperado em bater uma meta que ele não ouve, não entende a necessidade do cliente para poder apresentar para o cliente a melhor alternativa. Que aí a gente entra naquela questão da venda consultiva. A partir do momento que você ouve, pega a informação do que o cliente precisa, muitas das vezes pode acontecer do cliente falar assim, eu quero comprar, vamos pensar em carro, tá? Eu quero comprar esse carro aqui e fala o modelo do carro. Só que aí você vai entender a situação dele. Você tem quantos filhos, como que é e tal. E aí, a partir do momento que ele te passa todas essas informações, você entende, não, mas peraí. Esse carro aqui que ele está querendo, para essa finalidade, não vai atender. O ideal, se ele quiser levar, eu vou vender. Mas eu preciso passar para ele que eu tenho um outro carro aqui com essas características que se encaixam melhor dentro da necessidade dele e eu vou oferecer esse. Aí cabe ao cliente, uma vez que ele tem as duas opções, ele tomar a decisão. Independente se o carro é mais barato ou mais caro. Porque, no meu entendimento, não é, como eu falei, olhar o seu lado. Ah, não, eu vou vender esse aqui porque eu vou ganhar mais. Porque aí a gente vai entrar no pós-venda. Uma vez que você consegue adquirir a confiança do cliente, geralmente o cliente ele vai fidelizar, ele vai querer voltar e comprar de novo com você. Então, é muito mais barato para uma empresa ela manter os clientes que ela já tem do que ela adquirir novos clientes. Se a gente tem um CRM, tem todo um acompanhamento, manda mensagem para os clientes no aniversário, em algumas datas especiais, procura saber de verdade, se interessar como que está o cliente, o que está acontecendo com ele. Eu tenho uma frase que eu aprendi lá no Equity Mais, que eu comentei com vocês que eu fiz, que o Carlos Bush falou o seguinte: seja interessante, não seja interesseiro. A partir do momento que você entrega primeiro, sem querer nada em troca, interesseiro no sentido pejorativo, no sentido negativo. Porque interesse, é claro que a gente tem interesse a todo momento numa série de coisas, não tem problema. Mas é aquele interesse, sabe? O interesse de ser interessado e o interesse de... Vou pensar só em dinheiro. Não pensa só no dinheiro, não foca só no dinheiro. Vocês já assistiram ou já ouviram falar de um documentário, tem um livro também que chama O Segredo? Já ouvi falar do livro, mas eu não cheguei a ver, não, nem ler. Já, tô precisando ver. Não, também não conheço. Então, ele tem uma... Recomendo vocês procurarem, acredito que no YouTube tem, tá? Tem filmes, mas é só O Segredo, não são os filmes, não. Que ele fala o seguinte: quando você está com um pensamento positivo, o universo conspira a seu favor. E aí, entrando nessa questão do seja interessante, não seja interesseiro, eu acredito que tem uma energia que quando você faz algo de coração, de verdade, querendo ajudar, por mais que talvez aquela pessoa que recebeu talvez não te dê nenhum obrigado, mas de uma forma ou de outra o universo devolve. Eu acredito muito nisso. Então, essa parte aí de você se preocupar com as pessoas, com o seu cliente,
humanizar o atendimento, ser uma pessoa agradável. Aí eu acho que a gente pode até já comentar sobre esse livro aqui. Utilizar todos os dias a gentileza, né? Isso é extremamente importante para que você tenha bons relacionamentos sadios com seus clientes e que isso faça com que o cliente ele veja uma postagem sua, como já aconteceu comigo algumas vezes. Tem anos que você não fala com a pessoa, ela não tem mais seu telefone, mas ela manda um direct para você falando assim: Cristiano, estou precisando de um profissional na área tal. Quem que você me indica? Então, isso para mim é passar a credibilidade, é as pessoas enxergarem que você realmente está buscando fazer algo de coração, fazer sempre entendendo o outro, sabendo ouvir. Eu entendo que passa por aí essa questão do pós-venda. E, lógico, o cliente mandou uma mensagem, ligou, responde, não deixa para lá. Tenha ferramentas que vão te auxiliar a fazer todo esse processo, todo esse funil de vendas, porque acaba que, dependendo do volume que a empresa tem de contatos, isso se perde, não tem jeito. Então, se não tiver uma organização para fazer isso tudo, às vezes a pessoa não tem um CRM, ela não paga um... Para quem não sabe, acho que é importante falar, né? CRM é uma sigla que significa Customer Relationship Management, que é o gerenciamento da gestão de clientes, tá? Então, quando você não tem condição, às vezes, de pagar por uma ferramenta dessa, pega um Excel, faz uma planilhazinha para poder acompanhar isso aí. O que eu já atendi, o que eu ainda não atendi. O próprio WhatsApp, ele tem funcionalidades muito boas. Você pode colocar etiquetas. Etiqueta lido, não lido, já respondi. Você cria o que você quiser. Enviar contrato, eu já utilizei muito para poder me organizar e não deixar de responder nenhum cliente. Esses dias a gente estava conversando na sala, conversando no nosso escritório, sobre uma academia que um rapaz fez uma aula experimental na academia, sem intenção nenhuma de talvez fechar um contrato nem nada, e eles mandaram para ele no dia do aniversário, né, Laura? A gente estava conversando sobre isso. Mandou no dia do aniversário, mandaram parabéns para ele. Sim, que ele foi lá uma vez, então talvez nem é sobre cliente já, né? É sobre um futuro cliente. E isso com certeza vai chamar a atenção dele para academia, né? Vai voltar os olhos dele para academia. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma empresa aqui da região. Eu comprei gás, a primeira vez que eu comprei gás com eles, e passou um tempo. Na época, não usava o WhatsApp ainda. Passaram-se mais ou menos, eu não lembro se foram 4 meses, chegou um SMS no meu celular. Cristiano, o seu gás já deve estar acabando. Vamos providenciar a troca e tal. Cara, eu achei isso sensacional. Nossa, sim. Se for parar para pensar, é uma coisa simples, mas é um simples que funciona. Às vezes, a gente fica buscando inventar muita coisa, mas se fizer um simples bem feito, você já consegue resultado. O problema é que as pessoas, hoje em dia, aí eu vou entrar até numa situação que eu vivo isso aqui, acredito que vocês também, que a gente já falou sobre isso, o atendimento. O atendimento nas empresas, ele deixa demais a desejar. Por quê? As pessoas elas não estão fazendo o básico, que é chegar, abordar o cliente, dar um sorriso, como que eu posso te ajudar, saber ouvir. Você chega na loja, parece que você está atrapalhando o vendedor porque ele estava mexendo no celular, sabe-se lá o que estava fazendo, às vezes estava até atendendo um outro cliente, mas o vendedor, ele olha para você com a cara de bravo, porque você está tirando ele do conforto dele. Mas que no final do mês, se ele não fizer aquela venda, ele não vai receber a comissão. Então, olha que estranho. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu acredito que isso não seja só no Vale do Aço, acredito que isso seja em outros locais também,
A gente precisa ter essa atenção para poder de repente, fazer um movimento na nossa região mesmo, para que esse atendimento ele seja muito melhor. Você acha que isso é cultural? Porque tem umas lojas que a gente, obviamente não vou citar, mas tem umas lojas... Não, processinho, vem aí. Que a gente já sabe que... É assim, tem uma loja que é uma franquia e que a gente visita de vez em quando essa loja, mas a gente já sabe que a gente vai chegar lá e que, independente de qualquer uma das lojas, se você for numa daqui, numa de BH, numa de São Paulo, todas as vendedoras vão estar te olhando assim com uma cara de nojo pra você, de tipo, nossa, você não tem nem dinheiro pra estar aqui. Nossa, pobres, bem-vindos. Nossa, que pobre. Sai, pobre, você não tem nem dinheiro. Você acha que é cultural isso? Eu tenho um case com relação a isso. Posso compartilhar com vocês? Com certeza. Quando eu trabalhava para Citroën e para Peugeot, eu estava no showroom e aí chegou um cliente, parou o carro na porta. Se ele estiver ouvindo aqui, ele vai saber que é ele. Mas, enfim, ele parou o carro na porta e, assim, eu olhei, era um golzinho bola, todo detonado. O carro estava bem acabadinho. Aí ele desce do carro. Na hora que eu olho, cara de calça jeans rasgada, camisa preta com a caveira e um cabelão bem grande. Eu falei, vamos lá. Fui atender o cliente. Então, assim, se eu tivesse um pensamento preconceituoso, o meu preconceito ia falar o quê? Não vai render nada isso aqui. Exatamente. Mas eu sempre busquei, não estou falando que eu sou perfeito, tá, gente? Todo mundo tem defeito, mas eu sempre busquei atender da melhor maneira possível. Aí esse cliente entrou, virou e falou assim, me apresentei, ele se apresentou também. Cara, eu vim aqui para conhecer o 3008. E aí, o 3008 é um carro da Peugeot que na época, hoje deve estar muito mais, eu não sei o valor dele hoje, mas na época ele custava 180 mil. Nossa! O carro, você senta nele, ele faz massagem, é o top da Peugeot. Ótimo, vão lá que eu vou te apresentar e tal. E aí a minha apresentação de produto, ela é muito técnica. Então eu falo especificação do carro, motor e tal, rodo com o cliente no carro todo, não sei o quê. Fiz aquela apresentação, explicando para ele, e aí eu acabei de fazer, eu cheguei para ele e falei assim, você tem interesse em fazer um test drive? Ué, posso? Claro, vamos lá. Peguei o documento, fomos fazer o test drive. Andamos e tal, voltamos, chegamos na concessionária, ele desceu. E aí, o que você achou do carro? A resposta dele foi o seguinte, Cristiano, sensacional, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha vindo aqui só para olhar o carro. Mas você me atendeu tão bem que eu vou levar. Nossa! Gente, eu juro para vocês que eu não acreditei. Eu olhei pro lado assim, será que isso é pegadinha? Será que tem alguém filmando? É aqueles trote. Experimento social. Por quê? Porque a jornada de compra de um carro, ela é demorada. Sim. A pessoa vai uma vez, vai duas, vai três. Às vezes a primeira vai sozinho, depois leva esposa, cachorro, papagaio, periquito, né? E até finalizar. Mas aí, eu cheguei e falei, não, vamos tocar então, vou acreditar. Sentei na mesa com ele, deixa eu pegar seus dados então para fazer o contrato e tal. Peguei, pá. Vai colocar o carro na troca? Não. Pô, tem que dar pelo menos stand de entrada, assim assado e tal. Beleza. Me passa o número da conta aí que já vou fazer o Pix para você. Aí, quer dizer, na época eu não sei se tinha Pix não, pode ser que tinha sido transferência. Mas enfim, ele fez, me mostrou o comprovante, eu mandei para o financeiro. E o restante? O restante eu vou pagar assim assado. No final das contas, ele comprou o carro de 180 mil reais na primeira ida na loja. Então, a gente, às vezes, tem o péssimo hábito de julgar as pessoas pela aparência
sendo que não está escrito na testa de ninguém, tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Tem muita gente simples que anda de chinelo, que anda de bermuda, e às vezes tem muito mais dinheiro do que quem está andando de gravata, de Quem terno. está ostentando, né? Entendeu? Então, um dos princípios que eu falo no meu treinamento é não julgue as pessoas pela aparência. Não tenha preconceito. Porque todo mundo é igual. Eu sou uma pessoa que eu gosto de... Eu chego, por exemplo, na padaria, eu saio dando bom dia para todo mundo. Às vezes, o bom dia não é devolvido para mim, mas eu fiz minha parte. A sua parte você fez, exatamente. Então, é respeito, né? E, Cristiano, você contou uma história que te marcou, né? Essa história provavelmente te marcou. Tem alguma história no lado negativo, talvez, que te marcou? Uma coisa engraçada que aconteceu? Um perrengue. E aí, um perrengue na hora de vendas. Já emendo com outra coisa. Talvez é uma coisa que a gente não possa fazer na hora das vendas, né? Que te marcou também negativamente. Negativo. Um perrengue, uma coisa engraçada que mancada que aconteceu. você deu. Nossa, que bobeira que eu dei. Não faço isso nunca mais. Eu posso citar o exemplo de... assim, eu trabalhava na concessionária também com licitações. Sabe aquele ganhou, mas não levou? Pode ser isso, essa situação? Eu fui participar de uma licitação presencial. Eu ganhei. A licitação ela é como se fosse um leilão, só que inverso. Não sei se vocês sabem como que funciona. Faço a menor ideia. A licitação é assim, a prefeitura, por exemplo, quer comprar um carro. Ela vai comprar de quem estiver participando, se for presencial, das empresas que forem, no dia, local e hora marcada. Cada um entrega seu envelope, e aí tem todo um processo, todo um ritual, entra bem na parte jurídica. E aí, a empresa que apresentar a proposta que atenda todas as especificações que eles exigiram no edital, com o menor preço, ela ganha. Então, você pode ir dando lance. Então, por exemplo, o carro é 80 mil. Tem 3 pessoas participando da licitação. Aí tem lá, o meu é 81.200 e tal, cada um com a sua proposta. Aí você pode, eu faço por 79, 78, e aí vai descendo. Até chegar uma hora que você não consegue descer mais, alguém ganha. Já aconteceu comigo de eu ganhar e na hora de abrir os envelopes de documentação, eles pediram no edital que tivesse dentro do envelope a cópia da CNH autenticada e eu esqueci desse fato. Então eu ganhei, mas não levei. Não levou. Nossa. É um detalhezinho, se eu vou parar para pensar, a cópia estava lá, só que ela não era autenticada. Nossa. Então, assim, e aí você pensa, pô, deixei de ganhar uma comissão top por causa de um detalhezinho que eu deixei passar. Nossa, e o detalhe... A alma do negócio é sempre o detalhe, né? Eu acho isso muito incrível. Eu acho que principalmente em vendas, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu julgo o vendedor. Porque se eu vou num lugar e eu sou maltratada naquele lugar, eu não volto nunca mais lá. Eu falo mal daquele lugar para todo mundo, porque eu acho um absurdo quando a gente é maltratada dessa maneira. Principalmente a gente que trabalha com marketing, todas as pessoas têm um dia ruim. Todo mundo tem um dia que tá passando mal, tem um dia que não tá bem em casa, mas como profissional, você precisa, né, tá ali e agindo de forma cordial com as pessoas. Então, assim, eu acho que o detalhe do vendedor, se apegar a detalhes com você, eu acho isso muito incrível, assim. É um diferencial muito grande para mim. E algo que você me fez lembrar aqui, algo que eu fazia, porque eu sinto que é importante, eu sempre entendi que era importante eu me diferenciar das outras pessoas, né? Então, na época que eu trabalhei no concessionário de veículo, o que eu fazia? Quando eu fechava uma venda, a minha intenção era que o momento da entrega do veículo fosse mágico. Fosse especial, né? Fosse especial. Não fosse mais um carro que o cara está comprando. Não. Eu não sei quantos carros zero ele já teve.
Eu não sei. Então, eu fazia de tudo para poder tornar aquele momento especial. Como que você fazia isso, Cristiano? Eu mandava imprimir um certificado, papel couché, grosso, colorido, com a logomarca da empresa e tal. Eu pagava do meu bolso, com a minha assinatura, dando os parabéns para a pessoa pela compra. E eu mandei fazer um chaveiro de madeira com um negocinho de couro e tal, para entregar para o cliente junto com a chave do carro. E, além disso, eu entregava para ele um kitzinho com café, uma xicrinha, o coadorzinho e biscoito, uma caixinha mesmo, para poder agradecer para ele a confiança, a preferência, porque aquilo ali eu tinha certeza que, pegando de novo a questão do pós-venda, eu estava fazendo algo a mais, que provavelmente, se alguém fez, são poucas pessoas que fizeram. E eu tinha certeza que naquele momento ali, isso iria marcar, isso seria especial para ele, e quando ele quisesse comprar um outro carro, provavelmente ele iria me procurar. Não, com certeza. Faz toda a Marca diferença. psicologicamente Toda na a diferença, pessoa, com né? certeza. E, Cristiano, falando um pouquinho sobre vendas online, né? Hoje em dia, eu acho que tem aumentado muito as vendas online. Tem bastante tempo, né? O que você daria de dicas para as pessoas que querem, talvez, vender através da rede social, vender através de cursos online? Quem tá ali vendendo online, né? Qual dica você daria para essas pessoas que estão querendo transferir, talvez, do presencial para online? Nós temos N ferramentas que hoje em dia elas se conectam, né? Aí a gente pode falar de Instagram, Facebook, WhatsApp, que são ferramentas que auxiliam essa venda. Eu, como um olhar assim de cliente, se você está buscando vender no online, você tem que entender qual que é a imagem que você está passando para quem está do outro lado. Se você está passando realmente... o que você está usando? É um Instagram? Você vai fazer a venda pelo Instagram? Ok. Como que está a sua apresentação? Na hora que a pessoa entra lá na sua página do Instagram. Está uma apresentação profissional? Você está com a bio legal, explicando tudo direitinho, com as informações certinhas? Você tem um link para poder direcionar para o WhatsApp? Você faz você tem a resposta em tempo hábil, porque eu estou passando por isso, inclusive, não é uma venda online, mas eu acho que tem muito a ver, de procurar alguns profissionais, aí eu entro no Instagram para conhecer, para ver o conteúdo. É importante gerar conteúdo. Se você estiver se vendendo como profissional, você passar autoridade. As pessoas têm que realmente ver que na hora que ela entra lá, você está falando sobre o assunto e você domina o assunto. Para a partir daí, ela aumentar o nível de consciência dela e entender que aquele profissional ele vai suprir uma necessidade que eu tenho. Então, você pega essa questão de ter essa preocupação com a rede social e a resposta em tempo hábil. Eu mandei proposta para uns 3 profissionais, mandei para um, o cara me respondeu praticamente assim, imediatamente. Não sei se foi sorte ou o que foi, mas a resposta foi muito rápida. Depois eu mandei para outros 3, já tem mais de um dia e eu até hoje não tive resposta. Então, o cliente que ele está no online, ele está com urgência, ele não quer esperar. Por mais que às vezes, eu vou comprar, vai chegar daqui a 3 dias, 4 dias, 7 dias, o tempo que for, mas ele não tem a paciência. Eu entendo que o perfil dele é não ter tanta paciência quanto o que vai na loja. Tá? E eu posso dar uma sugestão aqui de uma ferramenta? Fica à vontade. Tem uma ferramenta que, inclusive, eu presto serviço para eles, que está chegando na região aqui agora, que eu recomendo, que é o Monkey Money. O Monkey Money é uma plataforma
que ela disponibiliza um marketplace onde as empresas podem divulgar seus produtos e serviços. E, além disso, tem toda uma estrutura por trás que a gente entrega que vai contribuir para o micro e pequeno empreendedor para que ele possa entrar no digital, para que ele possa ter a sua lojinha. Mesmo que ele já tenha uma loja física, o que foi pensado quando o Monkey Money surgiu? Sabe, na pandemia, o tanto de loja que fechou, que não tinha, o pessoal não tinha ideia do que era vender online? Então, ele foi criado exatamente para atender esse público. Para que as pessoas, os pequenos empreendedores que têm uma loja física, mas às vezes não têm um conhecimento suficiente para ir para o digital, que a gente dê esse suporte para ele estar no digital, conseguir continuar vendendo na física, mas também vender no digital. Aí ele vai ter o melhor dos dois mundos, que ele atende o cliente na física de um lado, atende no digital. Se o cliente quiser comprar no digital, mas ir na loja retirar, como tem acontecido muito, sim, isso tem crescido assim de uma forma considerável, pode ser feito também. É muito mais fácil, eu acho, poupa muito tempo. Por exemplo, a gente que trabalha numa jornada maior e tal, e às vezes não tem muito tempo, igual, eu, para comprar roupa, se eu preciso, se a loja tem um Instagram, ela já me ganhou. Se eu posso perguntar ali na DM e falar assim, olha, preciso de tal roupa que você postou, preciso de tal tamanho, preço, e me respondeu ali, eu falo, ó, tá feito, vou passar aí e vou pegar. Então, é realmente muito importante, né, o marketing digital tem crescido muito, né, nesse mercado. Eu tenho pavor disso, viu? A pessoa tem um atendimento online, mas não responde a gente. Então, talvez seja mais negativo. Se você não tem condição de responder ali em tempo hábil, como você falou, melhor não ter atendimento online. Faça presencial. Só presencial. Não fazer meia boca, né? Verdade. E, Cristiano, você acha que a tendência das vendas é aumentar em questão de redes sociais? Ou você acha que o presencial ainda vai continuar predominando? Eu acredito que os dois eles vão trabalhar juntos, porque tem pessoas que têm o perfil de compra que gosta de ir, de experimentar, e tem aqueles que já não têm muito essa necessidade. Mas o que o digital ele faz? Ele facilita muito as coisas, porque uma vez que você viu um produto, uma peça na rede social, e você quer aquele produto, você manda um WhatsApp, a vendedora te responde, como aconteceu comigo recentemente. Esse mês foi meu aniversário, minha esposa foi comprar um presente para mim, ela já sabia o que ela ia me dar. A vendedora mandou para ela as fotos, tem essas opções aqui, essas cores e tal. Eu olhei, gostei dessa e dessa. Então vamos lá experimentar. A gente foi na loja para experimentar, para ver se ia vestir bem e tal. Experimentamos, eu experimentei e falei assim, beleza, gostei dessa, dessa e dessa. Então, assim, reduz muito o tempo que o cliente fica dentro da loja. Sim. E aí pode acontecer, quando ele está lá dentro, você vender algum outro produto para ele, se você for um vendedor que tem essa preocupação de vender algo a mais, você complementa a venda ali, né? Ou você vai vender só aquele produto específico que ele foi comprar. Mas, uma vez que o cliente foi, você entrega uma experiência de compra bacana, que foi o caso dessa loja. Se tem uma experiência de compra bacana, você, eu só quero fazer assim, eu só quero comprar nessa loja. Então, cada contato que é feito, que não é respondido, é um cliente que está sendo... É um lead que está indo embora. Uhum. Às vezes a empresa pagou caro por aquele lead. Uhum. Pagou um absurdo para o vendedor não dar a resposta e perder a venda, perder a comissão. Então tem que ter esse cuidado.
E pra gente caminhar pro fim, tem muitas pessoas que têm já uma equipe maior, já tá crescendo muito nesse setor de vendas. Nossa faculdade mesmo tem um setor comercial que já tá bem grande. Eu queria que você desse pra gente dicas do gestor. Agora falando sobre o gestor que coordena ali, que tem uma gestão de uma equipe grande de vendas. Qual o perfil que ele deve ter, qual características ele deve ter, que ele deve buscar, né? Pra melhorar a equipe dele em si. Treinamentos é um caminho, né? Investir em treinamentos, né? Independente se a empresa vai me contratar ou vai contratar outra pessoa, como eu falei, eu sou adepto do lifelong learning. E treinar não só o gestor, como a equipe, é fundamental. Por quê? Sempre tem pontos que as pessoas precisam desenvolver. Sempre tem as skills, né, que precisam ser lapidadas, vamos dizer assim. E um ambiente onde tem um bom relacionamento, por mais que tenha metas, porque as metas, elas existem e é necessário que elas sejam atingidas. Porque a empresa, ela vive de venda e se aquele número ali não chegar, como que ela vai conseguir pagar as contas, né? Mas a liderança tem que ser uma liderança de mão dupla. Eu entendo aí que tem que ter uma avaliação 360 graus. O que é isso? O gestor avaliar o funcionário e o funcionário avaliar o gestor. Eu já trabalhei com equipes e eu não tenho o pensamento que acontece do funcionário errar e não acontece de eu cometer erros. É lógico que a gente também pode cometer erros, mas o mais importante é, na hora que você cometer um erro ali, o funcionário, ele tem liberdade para chegar para você e falar, ô Denis, cara, chama no canto, né? Aconteceu isso, isso e isso. Eu não achei legal e tal, papapá. Se o gestor, ele não dá essa liberdade, ele acha que ele é o bambambam, ele já está indo pelo caminho errado. Porque aí ele vai ser um ditador. Né? Ele vai ser um cara que, eu tenho que trabalhar a minha equipe tem que trabalhar assim, pronto, acabou. Não. A pessoa, quando ela sai de casa, uma coisa que eu falo é o seguinte, quando dá domingo à noite, para quem assiste Fantástico, se você começa a ouvir aquela musiquinha do Fantástico e seu coração começa a acelerar, ai meu Deus, amanhã é segunda, eu vou ter que trabalhar. Alguma coisa está errada, cara. Por quê? Porque você tem que ir trabalhar num lugar que seja agradável, que você se sinta bem trabalhando nesse ambiente. Então, essa situação de enxergar a necessidade, toda a equipe como pessoas iguais, hoje você está num nível talvez hierárquico acima de alguém. Mas quem te garante que esse funcionário que está aqui embaixo, amanhã ou depois, não vai ser o seu chefe? Sim. E aí, você imagina que triste essa pessoa chegar para você e falar assim, obrigado, aprendi muito com você. Aí você estufa o peito. Nossa, eu sou foda. Você me ensinou tudo que eu não quero ser. Nossa. A facada doeria menos. Mas pode acontecer. Sim. Sim, com Pode certeza. acontecer. Eu já tive uma... E aí, a gente entra muito na questão do mindset. Existe dois tipos de mindset, que é a mentalidade, né? Existe pessoas com mindset fixo, que é aquelas pessoas que acham que nasceram daquele jeito e vão morrer daquele jeito. Síndrome da Gabriela. Não vão evoluir. Pau que nasce torto, morre torto, né? Tem esse Síndrome ditado do El também. Chan. E existe as pessoas com mindset de crescimento, que é o quê? Eu sou desse jeito, mas eu posso buscar uma versão melhor. Esse tipo de profissional que tem essa mentalidade, a chance dessa pessoa ter sucesso é muito maior. Por quê? Igual eu coloquei, ela está muito mais aberta a ouvir críticas, tô achando que tem alguma coisa passando pela sua cabeça aí. Nem não.
Talvez você já viveu isso em alguma situação, alguma empresa. Todo mundo Com já certeza viveu, já. né? Aham. Todo mundo já já. viveu. Sim. Eu tô falando porque eu já vivi também. Uhum. Voltando à questão do mindset. Eu passei por uma situação que uma vez um diretor, ele chegou para mim e me falou uma coisa, que eu não vou falar aqui o que ele falou, mas eu olhei assim, cara, pesado. Foi muito duro comigo. Aí eu falei assim, tá, como que eu vou encarar isso? Tem duas formas de eu encarar. Eu dar uma de coitado. Ai, meu Deus, ele não podia ter falado assim comigo e tal. Ou eu virar para mim e falar assim, cara, você não é isso. E você não vai provar para ele que você não é. Você vai provar para você. Porque é muito melhor a gente ter segurança e poder provar para a gente mesmo que a gente é uma coisa ou não é, que a gente é capaz, do que a gente chegar e querer provar para os outros. Então, quando a gente está disputando com a gente mesmo, buscando sempre melhorar, a gente vai conseguindo subir a régua, vai fazendo com que em um determinado momento aquela pessoa não tenha raiva, não tenha ódio no coração dessa pessoa, não, tá? Muito pelo contrário, eu gosto muito dele porque ele me ajudou a crescer. É isso que eu acho legal, porque tudo depende da forma que você enxerga as coisas. Então, eu enxerguei isso como um cutucão para poder me mostrar, mesmo eu entendendo que ele estava errado, eu poderia ser melhor ainda do que eu era. Aí, tentando finalizar a pergunta que você fez, eu entendo que o ambiente, quando a gente fecha uma venda, eu aprendi isso com um amigo meu, que eu considero um mentor também, que é o Vladimir. Quando a gente fecha uma venda, quem é do comercial, cara, tem que comemorar. Você tem que vibrar, você tem que sentir, porque isso é que faz a gente ter gás para continuar, para correr atrás, porque a gente ouve tanto não. O vendedor que ele não está preparado para ouvir não, ele vai desistir. Porque o número de nãos que a gente ouve é muito maior, são muito maiores do que o número de sim. Então a gente está sempre buscando um determinado momento que a gente vai chegar no sim. Mas os números também, eles não mentem, né? O Aaron Ross escreveu um livro, Receita Previsível, que fala sobre isso. Quanto mais você fizer da maneira certa, é lógico, mas quanto mais você fizer, mais próximo do sim você vai estar. Exatamente. Ótimo, excelente. E sobre os livros, Laura? A gente vai falar sobre isso. Eu Ai, trouxe uma biblioteca, né? Então, exatamente. Hoje a gente tem um convidado que tem a própria Ele já biblioteca faz a dentro biblioteca. do podcast. Vamos lá, Cristiano, o que você que eu trouxe trouxe de indicação pra gente? A minha esposa, ela tá brava comigo porque tive que desfazer de um guarda-roupa porque tá chegando mais uma filha lá em casa. E aí os livros estão meio sem lugar, sabe? Aí eu trouxe alguns aqui que eu vou mostrar para vocês. Gestão com Gentileza. Esse livro é da Simone Salgado. A Simone Salgado, ela é CEO do Monkey Money, que é a empresa que eu presto serviço. Hoje ela fica nos Estados Unidos, porque ela tem uma holding lá, e aí a gente fica aqui. E ela tem um sócio aqui, que é o Fábio. Mas é um livro muito gostoso de ler. Recomendo, independente se você é gestor ou não, vale muito a pena ler. É um livro excelente, tá? Para quem está começando, o Corpo Fala. Porque é muito importante, quando você está conversando com o seu cliente, você tentar fazer uma leitura de acordo com as expressões, com os movimentos, do que ele está querendo dizer, mesmo sem falar, o que ele está querendo dizer com a linguagem corporal. Então, para quem está começando ou quem já tem mais tempo aí na área de vendas,
Se não leu, vale muito a pena ler. Esse livro do Denner Lippert, que é da V4 Company, quando eu fiz o curso lá na V4, eu comprei o livro. Vale a pena demais também, que é o Cientista do Marketing. Como eu falei, se você é vendedor, você também, no meu ponto de vista, você precisa entender de marketing, porque tá tudo ligado. Com certeza. Tá tudo relacionado. Gatilhos mentais. Muitas das coisas que acontecem com a gente na hora da compra ou na hora da venda é por impulso. Sim. Venda é emoção. Exatamente. E aí, se você domina, se você conhece os gatilhos mentais que vão fazer a pessoa comprar, importante, tá, gente? Não é enganar a pessoa, não. Mas é você saber trabalhar de forma que você vai ativar nela o que estava faltando para fechar a venda. Muito bom o livro. As Armas da Persuasão também entra muito nessa linha, né? E persuadir também é diferente de enganar. Como eu falei, a minha linha de trabalho é sempre fazer uma venda consultiva. Eu acho que é extremamente importante. Mas, às vezes, você precisa pegar algumas informações que estão lá no fundo para poder entregar e fazer com que a venda seja concluída. E, para finalizar, esse aqui, vocês podem ver que ele é mais grosso. É um livro um pouco mais complicado de ler, porque ele tem muita informação técnica, falando sobre o cérebro, neocórtex, córtex frontal. Ele pega o que é importante na parte de inteligência emocional. Porque o vendedor, se ele não tem inteligência emocional, se ele não sabe lidar com as emoções dele, muitas situações ele vai ficar numa zona de risco. Porque a inteligência emocional, não só para a venda, mas eu acho que para qualquer empreendedor, para qualquer profissional, ela é fundamental. Quem quiser ler, pode deixar isso aqui mais para o final, tá? Mas, assim, recomendo demais também. Excelente, Cristiano. Muito obrigado pelas indicações. Aí, várias indicações para vocês em um único episódio. Aproveitem, anotem. Anotem. Cristiano, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pra gente, uma mensagem motivadora pra quem tá começando, ou pra quem tá um pouco desgastado, tá um pouco desanimado aí na trajetória. Deixa uma mensagem final pra gente aí, finalizar esse episódio. Ótimo. Pessoal, eu sei que são muitos desafios, tem muita coisa que precisa ser feita, e uma das coisas que eu falo no meu treinamento é com relação à diversidade que existe, a desigualdade. Muita gente precisa fazer, às vezes, muito mais esforço para conseguir atingir patamares que outras pessoas conseguiram. Seja porque não teve uma orientação dentro de casa, seja porque a situação realmente financeira é muito complicada, porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo e falar assim, mas para o Cristiano foi fácil, porque ele era classe média, ele sempre estudou em escola particular e tal. Mas o que eu enxergo? Tem muita gente que passou por muitas dificuldades e hoje venceram na vida. O importante é você entender que você precisa, às vezes, fazer mais do que o outro para você alcançar aquilo que você quer. Mas, se você estiver disposto a pagar o preço, se você fizer mais do que a maioria, uma hora você vai se destacar. E para isso acontecer, a gente precisa buscar conhecimento. Então, são 3 coisas que eu falo nos treinamentos, que é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento você encontra na Facuminas, né? Habilidade você vai desenvolvendo ao longo do caminho. Você vai buscando outras formas de desenvolver essas skills. E a atitude
Se você tem conhecimento, tem habilidade, mas não tem atitude para fazer o que precisa ser feito e pagar o preço, porque já aconteceu da minha esposa viajar para Fortaleza e eu não ir com ela porque eu estava estudando. Se eu fosse, todo o investimento que eu fiz ia por água abaixo. Já aconteceram uma série de situações que eu tive que abrir mão de estar com a minha família para poder estudar ou para poder fazer algum trabalho, porque eu entendo que isso, lá na frente, eu vou colher os frutos, que é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Exatamente. Então, essa que é a mensagem que eu deixo para vocês. Espero ter contribuído, ter passado um pouquinho do meu conhecimento e agradeço demais o convite de vocês. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Mais um episódio que a gente aprende pra caramba. Estou muito feliz. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E como a gente te acha nas redes sociais? Deixa aqui pra gente seu @, Ótimo. seu contato. O meu Instagram é @CristianoGuerraDiniz. Se alguém quiser eu seguir da minha empresa também, é @NetworkingNegócios, networking com 2 T's. LinkedIn também me acha lá no Cristiano Guerra Diniz. E uma coisa que eu não falei, queria pedir a autorização de vocês rapidinho para falar aqui. Fica à vontade. Eu tenho um Instagram de vaga de emprego, chama Vagas Networking Negócio. Esse Instagram, ele é voluntário, então eu posto lá, sempre que tem alguma vaga que eu recebo, eu posto nesse Instagram, no feed, no Stories e no grupo de WhatsApp. Eu não cobro para postar. Então, quem é empresário, que estiver querendo divulgar a vaga, pode, lá tem um linkzinho, tem meu contato, pode me mandar o post que eu faço divulgação. E quem está buscando uma recolocação no mercado, digo mesmo, sigam @Vagas Networking Negócio. Tem muita vaga que eu posto lá. No grupo de WhatsApp, eu mando também alguns podcasts, que eu ouço muito podcast. Aquele que eu entendo que é relevante, eu mando lá no grupo. E tá o convite também para vocês, se vocês precisarem divulgar alguma vaga ou quiser a gente fazer alguma coisa juntos aí. Estou totalmente aberto para uma parceria, tá bom? Ah, que ótimo. Obrigada. Com certeza, Cristiano. Muito obrigado mesmo por esse aprendizado, por esse momento, compartilhar um pouco da sua história. Foi muito bom. Obrigado. Volte sempre. Né, Laura? Volte sempre, exatamente. Sempre bom aprender. E vamos terminando aqui, gente. Como todo final de episódio, lembre-se de se inscrever, nos seguir nas nossas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo. Ativa o sininho, curte, compartilha. E até o próximo episódio. Quer dar o seu tchau? É isso, já falou tudo, né? Falei tudo. Obrigado, pessoal, por mais uma vez acompanhar a gente aqui, ficar até o finalzinho conosco. Até o próximo episódio.